Venho aqui contar um pouco da minha história. Eu nasci na China, vim para o Brasil com 6 anos de idade, juntamente com minha mãe e meus irmãos. Meu pai já estava aqui no Brasil, uma cidade chamada Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É uma cidade bem pequena. Meus pais moravam em Xangai, e aí com a guerra, e fomos para Ilha de Formosa, que é em Taiwan, né? Da onde nós viemos, onde nasceu, onde eu nasci e mais meus irmãos. O meu irmão mais velho nasceu em Xangai. E ele trabalhava no exército, e na época tinha guerra. O que eu estou trazendo, a importância deve ter um motivo de sair da guerra e vir para o Brasil. E aí nós fomos residir em Passo Fundo, onde estava meu tio-avô, né? E os dois começaram a plantar trigo e soja. E eu estava com 6 anos. 5 anos depois, meu pai faleceu. Minha mãe ficou desesperada. Não falava português, não tinha trabalho, trabalhava só em casa. Então, nesse meio período, eu me lembro, nós estudava em colégio particular, fomos todos para escola pública. Mas quando eu vim para o Brasil com 6 anos, me jogaram numa sala de aula que eu fiquei totalmente muda, porque eu não falava português. E muitas pessoas zombavam, porque a gente tem olhos puxados, tem uma característica diferente. Então, sofria bullying também na sala dela. Então, praticamente, eu não falava, eu só ouvia. E vocês me perguntam, como passei de ano, eu decorava tudo em casa. Eu tinha vergonha de perguntar. E aí fui crescendo, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a mãe. E eu me naturalizei para prestar concurso. E aí eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então, a minha vida eu não vivi, eu sobrevivi. E nesse meio tempo, aí eu fiz faculdade, eu passei no banco e casei. Aí eu tive os filhos, fiquei 5 anos casada e tive 5 filhos. Então, praticamente não tive relacionamento de homem e mulher, de casal, vamos dizer. Então, eu falo que eu casei para ter filhos, né? Eu tô contando esse começo da história que eu era muito quieta. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha desejo, porque essa comunicação me impactou, me fechou, criou uma barreira. Muitas vezes eu tinha um sentimento de não pertencimento, era muito forte. Aliás, até hoje, em algumas situações, vem esse sentimento. A gente sabe que todas as situações traumáticas incorporam no nosso corpo, né? E então fica enraizado, fica assim, ela não sai. No adulto vem uma situação, aí volta às vezes aquele sentimento da minha criança, quando eu era, né? Então, eu fui crescendo assim, fiz faculdade, casei.
Aí vou começar num período, então eu fui abusada, porque eu não tinha desejo, eu não sabia colocar limites, e aí como que houve a minha transformação? Com a doença dos meus 2 filhos, a Bianca com 16 e o Murilo com 21, na adolescência, né? A Bianca na adolescência e o Murilo no jovem adulto. Então, a doença foi assim um baque tão grande na minha vida que o chão estremeceu, a casa caiu e aí eu tive que procurar ajuda. Eu tô falando isso porque se alguém tiver passando por uma situação que não entende, que nem eu não entendia, semelhante, parecida, vai procurar ajuda. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que aí eu fui me transformando. Eu não sabia quem eu era. E aí eu tive que começar me tirando as minhas couraças, que nem o Reich fala, aos poucos, entrando em contato com a minha essência, lapidando. Então foi um processo. Então, com a doença, eu tive que olhar para mim. E eu vejo isso tão importante. Quando aparece a doença no sistema, a dificuldade geralmente está nos pais, porque eu lidava de uma forma totalmente assim. Eu pensava que estava tudo certo, mas era totalmente o outro lado, o avesso, sei lá. Então, eu fui aí porque a gente vai moldando com a nossa personalidade da nossa criança do 0 ano até 7 anos, 5, 7 anos, vai moldando os nossos, a nossa personalidade. Se a gente teve várias situações traumáticas, elas ficaram crônicas, né? Então, e aí eu era muito infantil, né? Então isso foi levando até na minha idade adulta. A doença veio quando eu tinha 45 anos. A partir daí eu comecei a entender. Hoje eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu, assim, para as pessoas que estão passando algum problema, procure ajuda, porque foi o que me encaminhou para um caminho mais saudável, né? Porque a gente tem muitas crenças, a gente acha que está tudo certo. É o modelo que a gente adquiriu dos nossos pais. E eu, como vim da China, eu tinha muitas, assim, os valores são diferentes. Então, e o Brasil tem inclusive a comunicação, eu tive muita dificuldade. Mas eu quero falar, terminando esse vídeo, que eu fiz a faculdade de administração empresa, apesar das minhas dificuldades de português, né? E com 58 anos, eu estava com 45, começou a doença, e com 58 anos eu fui fazer a graduação de psicologia, depois pós-saúde mental e depois a formação em constelação sistêmica, que me ajudou muito, né? E então esse caminho. Então eu sou a Sun Juzu, né? Hoje estou com 70 anos, né? E então sou psicóloga quando eu assim mais tarde, e trabalhei 25 anos no Banco do Brasil. Então eu estou muito feliz com todo esse trajeto, esse presente que o universo me deu. Vocês não imaginam
a gratidão que eu tenho, os filhos que me trouxeram. Eu tive 7 filhos e tenho 3 vivos. Então, na outra oportunidade, eu vou falar sobre isso, tá? E aí, porque foram os filhos certos, porque cada vez eu aprendo mais eu amplio a minha consciência, porque eu tenho, como eu fui buscar a psicologia, a formação da terapia corporal, até postei, eu estudei o corpo do psicótico. Eu quero passar para vocês essa compreensão, porque a hora que você começa a entender o que esse ser, né? Por que eu sou desse jeito? Por que o meu filho é desse jeito? Sempre tem uma razão, sempre tem uma causa muito primária, né? E quando você entende isso, você vai buscar, você muda o seu olhar, você olha de outra forma, você agradece, porque isso é um exercício que te faltava em você aprender. E aí você está aprendendo com o outro. Olha que fenomenal isso, gente. Tá bom? E eu quero deixar esse recado para vocês com muita alegria. Um beijo.